falsos profetas, falsos mestres. E ele dá uma dica para a igreja, para os cristãos, como ele pode se livrar, como ele pode lidar com os falsos profetas, com o engano que ameaçava a igreja. Ele vai dizer: provai os espíritos. Provai os espíritos. E é sobre isso que eu quero pregar essa noite. Provai os espíritos. Provai os pastores. Provai os congressos. Provai os seminários. Provai os líderes. Provai as igrejas. Provai os movimentos. Provai os moveres. Submeta-os a um teste para saberem, ou para saber, se eles são de Deus, se são bíblicos, se são autênticos. Essa é a proposta de João e esta é a minha pregação. Por que ele vai dizer isso? Por conta do crescimento devastador das heresias já no final do século I da era cristã. Por causa do crescimento e da proliferação gigantesca de falsos pastores, falsos mestres, falsos obreiros, falsos apóstolos. Como então se prevenir do engano deles? Já que não temos condição de pará-los, não temos condição de estancar seu crescimento. Eles estarão por todas as partes. Como então discerni-los? Como saber se são falsos ou não? Submetendo-os a um teste, a um exame. Da mesma sorte, nós, 21 séculos depois de João, ou depois que essa epístola foi escrita, nós vivemos um tempo de crescimento de heresias e falsos profetas como nunca houve antes na história. O mundo está vivendo o maior florescer de falsos profetas da história. Hoje você vê igrejas evangélicas em cada esquina da cidade, denominações das mais diversas. E o Brasil, em especial, é o país que mais cedia conferências evangélicas. É o país que mais realiza congressos evangélicos. É um dos países que mais realiza seminários evangélicos. O crescimento evangélico no Brasil está a todo vapor. Igrejas em cada esquina da cidade e do país. Conheci uma cidade que em cada 200 metros tinha uma igreja evangélica. De 200 em 200 metros tinha uma igreja evangélica. É a maior cidade com o número de igrejas evangélicas do Brasil. Denominações que você não tem condição nenhuma de memorizar a diversidade das nomenclaturas, dos títulos dessas denominações. É um país que o evangelicalismo está explodindo. Fato é que a quantidade de pregadores norte-americanos que vêm ministrar no Brasil todos os anos é gigantesca. Entretanto, será que esse crescimento tem sido bíblico? Tudo isso que você tem visto é saudável? Será que todas essas igrejas são igrejas cristãs? Será que todos esses pregadores, principalmente os da TV, são verdadeiros pregadores? Será que todas essas doutrinas são bíblicas? São as sãs doutrinas ensinadas pelos apóstolos? Será que tudo isso que se vê com o título de evangélico, falando em nome de Jesus, curando em nome de Jesus, batizando em nome de Jesus, é de fato e de verdade de Jesus? Alguém aqui acredita que Jesus está voltando? Ou alguém aqui acredita que Jesus vai voltar? Se você acredita, diga amém. Amém. Ok? Ele disse, da mesma maneira que vimos ele aqui, da mesma maneira que ele veio na terra, pisou e andou, esteve aqui pela primeira vez, e foi predito, escrito, vaticinado, profetizado que ele viria
ele também disse que retornaria, viria outra vez, independente da vertente escatológica que você tenha, todas acreditam que ele voltará, que ele virá pela segunda vez. No entanto, ele não deixou nenhuma data definida para sua volta, isso é claro, e aqueles que se aventuraram em marcar data para a volta, cometeram grandes gafes equívocos, e falaram heresias.